Boa noite a todos. Tá. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 15 de julho de 2022, para estudarmos essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Eu lembro sempre a vocês que na sexta nós estudamos as parábolas e na quinta-feira os ensinos de Jesus estão na segunda parte desse livro. Então vamos fazer agora a nossa prece de abertura. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos aqui, mais uma vez, estudarmos essa doutrina abençoada. Que a tua paz, o seu amor, possa sempre nos envolver, nos fortalecer, nos proteger, para que nós possamos prosseguir, Senhor, trabalhando em prol da nossa edificação, mas também nos qualificando para sermos trabalhadores efetivos, trabalhadores realmente de muito amor e boa vontade na tua seara, que ainda é muito grande, mas que ainda tem muitos poucos trabalhadores. E assim, Senhor, convidamos os espíritos amigos a estarem próximos a nós, em cada lar desses irmãos que aqui se encontram, para que possam nos ajudar no estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nós estamos estudando a parábola da semente. Hoje é a terceira aula da parábola da semente. E eu vou fazer uma leitura dessa parábola, que é uma parábola de 6 linhas, né? Mas tem um conteúdo magnífico. Então diz assim: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa, né? Então, meus amigos, para começarmos, antes de nós darmos continuidade às explicações, nós vamos pegar Cartas de Paulo. Quem tem Cartas de Paulo, página 63. E quem tem Vinha de Luz, capítulo 122. Esse texto nós lemos na semana passada, mas eu quero ler novamente. Então, vamos lá. Cartas de Paulo, página 63. Vinha de Luz, capítulo 122. Então, diz assim: hoje, onde estivermos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o início da experiência, né? Então, para aquele que não acredita na vida do espírito, a morte é o fim do corpo, e muitas vezes é o fim de tudo. Mas para aqueles que têm, né, conhecimento da vida espiritual, a morte representa o reinício de tudo, né? Vamos começar tudo novamente. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constitui o salário do erro. Quando o sujeito teve uma vida não muito equilibrada, o término daquela reencarnação vai, ou a recapitulação repleta de dificuldades constitui o salário do erro. Então, as dificuldades que o espírito vai enfrentar no plano espiritual ou na próxima reencarnação constitui o salário do erro. Quantas vezes temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias? Quantas vezes a gente desencarna e retorna sempre
em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Quantas vezes as pessoas estão naquele mesmo círculo, né? Desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Isso por milênios, sempre naquele mesmo processo. Falamos isso na aula anterior. O sujeito não consegue se libertar, porque ele se mantém naquele mesmo padrão vibratório. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Então, poderíamos dizer assim, vale muito mais a pena você, vamos pensar um aluno numa escola, você fazer um ano de estudo com esforço, com dificuldade, renunciando a certas coisas, estudando com afinco, do que ficar repetindo um ano e várias vezes. Porque às vezes a pessoa assim, não, a gente vai levando e continua na mesma coisa. Você quer fazer alguma coisa? Faz bem feito, porque você faz uma vez só. Porque a pior coisa que tem é você ter que consertar o que ficou mal feito. Gente, é horrível isso, né? Muitos aprendizes, aí ele diz aqui, né? Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas, que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a bilionárias paixões grosseiras. Porque às vezes a gente vai se ligando a tantos laços grosseiros, né? Inventamos tanta moda. Às vezes o sujeito encarna e naquele histórico daquela vida atual não tinha certas coisas que ele agora está enfrentando. Por quê? Porque ele inventou mais uma moda. Em vez dele vir, reparar algum problema que ficou inacabado e fazer novas conquistas, ele nem repara o que ficou inacabado e ainda arruma confusão. Então ele fica sempre nesse círculo vicioso, né? Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. O Senhor nos dá talentos, minas, e a gente não sabe usar os talentos e as minas. E aí a gente desencarna e volta ao plano espiritual, numa paisagem de sombra, e depois reencarna aqui na Terra, ainda com uma série de dificuldades, porque não sabemos usar os talentos que o Senhor nos confiou. E nem sabemos, né, e nem desejamos seguir a regra áurea. Qual é a regra áurea? É aquela que diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a regra áurea do cristianismo. Entendeu? A provação, continua Emmanuel, complicada, é consequência do erro. Vamos dizer assim, do erro cansativamente repetido. Então, a aprovação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Quando é o melhor horário, dia para eu começar a minha renovação? É agora. Esse é o melhor momento. Olvidemos, quer dizer, esqueçamos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem, com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. Já viram aqueles desenhos cheios de pontinhos? Tem gente que faz retrato, paisagem, com pontinhos, não é? Aí você olha um pontinho, mas milhares de pontinhos juntos, muitas vezes formam uma figura muito bonita. Então, os pontos minúsculos
formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte, na prática do mal. Então, retiremo-nos das regiões escuras da morte, na prática do mal. Porque aquele que está mergulhado na sombra é como se ele estivesse morto. Morto para as coisas boas. Entendeu? Para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é um dom gratuito de Deus. Então, que a gente se retire dessa zona morta, dessa zona onde não tem nada de bom. E tudo isso é escolha nossa. No momento que eu decidi sair dela, eu posso sair. Com esforço, vai ter que fazer esforço? Vai. Mas eu posso sair. Ninguém pode me manter preso eternamente àquele lugar. E nós estudamos isso também na aula passada. Ou melhor, na aula anterior, da obsessão e desobsessão. Então, gente, nesses textos que nós lemos na semana passada no Livro dos Espíritos, e nesse livro Vinha de Luz, a doutrina espírita nos esclarece que a alma não perde, primeiro, que a alma não perde a sua individualidade após a morte, ao retornar ao plano espiritual. E a vida futura é consequência da vida presente. A nossa vida presente é consequência da vida passada, não é verdade? E a vida futura é consequência da vida presente. Então, eu estarei sempre preparando uma situação melhor para mim ou não, dependendo das atitudes do hoje. Porque o que existe de verdade é o hoje. O hoje. O passado já aconteceu, mas ele não precisa ser aquele elemento que vai marcar definitivamente a minha vida, não. Eu posso, a qualquer momento, recomeçar de uma forma diferente. E, com o tempo, ir apagando os males do passado, construindo um futuro melhor. Como diz o outro, está tudo em aberto. Está tudo em aberto, não é? Agora, vamos dar uma analisada nas coisas. Como nós falamos semana passada, nós falamos muito das coisas do ponto de vista individual. Agora nós vamos falar um pouco do ponto de vista coletivo. Porque nós, semana passada, entramos no item chamado colheita. Todo mundo sabe o que é colheita, não é? Nós estamos tratando da colheita. Falamos da colheita do ponto de vista individual, que cada um vai fazer a sua colheita. E agora nós vamos falar do ponto de vista coletivo, tá? Quanto ao progresso da civilização, civilização é progresso coletivo, certo? Relacionamos cada mudança de fase de evolução como um momento de colheita. A cada fase de uma evolução tem uma colheita. Aí você trabalha mais um pouco, vem outra colheita. Você trabalha mais um pouco, vem outra colheita, né? Então eu planto e colho. Aí eu planto novamente, eu colho. Aí eu planto novamente, eu colho. Então, quanto ao progresso da civilização, né? Cada mudança de fase de evolução é como um momento da colheita. Nós estamos agora começando a adentrar o mundo de regeneração. Então, nós estamos fazendo o quê? A colheita. Do quê? Eu não vim de um mundo de provas e expiações? Eu semeei no mundo de provas e expiações. Semeei à vontade. Agora é o momento da colheita. Para poder adentrar no mundo de regeneração, onde eu vou plantar, para depois colher. É assim que a civilização caminha. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lá, capítulo 3,
Vamos ver o capítulo 3. Capítulo 3, itens 3, 4 e 19. Capítulo... Vamos lá. Lê para a gente, Alberto, o item 3 do capítulo 3. A Ana Brito vai ler para a gente o item 4. E a Ana Constantino vai ler o primeiro parágrafo do item 19. Então, vamos lá. Velho segundo Timóteo, capítulo 3. Item 3, 4, item 19. Vamos lá. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, ele está dizendo aqui que nos mundos inferiores, a existência é toda material. Agora, esses mundos inferiores, gente, pode ser uma megalópole, tá? Não quer dizer que o mundo inferior seja um mundo onde as cidades sejam, as casas nas cidades sejam feitas de choupanas. O mundo inferior pode ser uma grande megalópolis, uma grande cidade. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque aí o pessoal fica pensando que mundo inferior, as casas são de choupanas. Ah, isso é o mundo inferior. Como eu vivo num mundo onde tem grande tecnologia, cidades com prédios fantásticos, arranha-céus, isso é o mundo superior. É assim que funciona? Não. Não. Porque o que manda no mundo não é a geografia nem a arquitetura, é a moral dos seus cidadãos. Então você pode ter um mundo materialmente evoluído, mas a moral da população ser bastante deficitária. Então, quando ele diz assim, nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Perceberam? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos falando, chamando de mundo superior e mundo inferior. Então, porque não é a geografia nem os edifícios que mandam. É a população, é a moral daquele cidadão. Aí ele diz, à medida que que a moral se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, as habitações podem até ser simples. Mas a vida é espiritual.
Então, a geografia, as edificações não importam muito. Você pode ter um mundo onde a vida é toda espiritual, com muitos prédios, como pode ter com habitações simples. Porque a vida toda espiritual é do espírito. E às vezes a gente, né? Por exemplo, outro dia a gente estava conversando, eu e um amigo falando sobre, eu não lembro se é a Suécia ou a Suíça, eu enrolo os dois. Eu acho que era a Suíça. Todo mundo, nossa, a Suíça é isso, a Suíça é aquilo. As mulheres lá só puderam votar na década de 70. E a mulher, para poder trabalhar na década de 80, 90, ainda tinha que pedir permissão ao marido. E é um país, eu acho que é a Suécia, eu não tenho certeza não. Depois, mas tudo bem, ou é um ou outro. A escravidão das crianças. Até há pouco tempo, crianças que eram obrigadas a acordar 3, 4 horas da manhã para trabalhar na lavoura, famílias que alugavam crianças de orfanato. Isso até, gente, 1980 e pouco, 70 e pouco. Entendeu? Tem crianças lá que hoje estão com seus 50, 60 anos. Eu li uma vez os depoimentos, eu falei, gente, mas todo mundo fala desses países, né? Países novos, Suécia, Suíça, e a gente vê cada barbárie. Quando você começa a pesquisar, aí você diz assim, então isso é evoluído? É tecnologia. Mas eu vi crianças que eram trazidas do orfanato para trabalhar naquela lavoura com a terra gelada, porque lá é muito frio. As criancinhas com um casaquinho, sabe, fininho, às vezes com chinelinho, tendo que acordar 5 horas da manhã para poder trabalhar no campo. Então, pessoas alugavam as crianças dos orfanatos. E todo mundo querendo morar nesses países da Europa, onde a gente vê cada barbaridade. Então, a gente tem que tomar cuidado. Isso é um mundo evoluído, esse aqui não é. Cuidado com esse tipo de coisa. Verdade. O que manda Rose, é a moral. por exemplo, essa questão aí, né, de mundo inferior, superior, e que depende da questão moral, a varíola do macaco se proliferou nas festas raves da Espanha, um país de primeiro mundo, Olha aí, muito que eram festas promíscuas, então se proliferou dali para o resto do mundo ali. E o macaquinho, coitado, é que está pagando pato. Entendeu? Ele que está pagando o pato. Porque tem gente tão ignorante que está mandando matar os macacos. Olha só a ignorância. Pega aí o item 4. Quem vai ler aí? Nos mundos intermédios, mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, conforme o grau de adiantamento das criaturas que os habitam. Embora não se possa fazer dos diferentes mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de um modo geral, como se segue: mundos primitivos, destinado às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, onde predomina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm por expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem. A Terra pertence à categoria
dos mundos de expiação e de provas. Razão porque aí o homem está exposto a tantas misérias. Agora, Ana, lê para Ana Constantino o primeiro parágrafo do item 19. Progressão dos mundos. O progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Continua? Parágrafo. Não, pode parar. Então, ele diz aqui, foi aquilo que eu estava falando para vocês, é na Suíça mesmo. Na Suíça, a mulher somente recebeu o direito ao voto em 1971. Imagine, em 1971, que a mulher teve o direito de votar. Aqui no Brasil, foi na década de 30. Década de 20, década de 30, mais ou menos assim. Então, a gente vê assim, né? O pessoal falando, né? Esses países são tão avançados. Será que são tão avançados mesmo? Entendeu? Então, você vê, das mulheres, aqui no Brasil, as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar em 24 de fevereiro de 1932. 24 de fevereiro de 1932. E na Suíça, só 39 anos depois, em 1971. E um monte de gente fica, Suíça é um país avançado. Será que é tão avançado assim? Será que é um mundo tão superior assim? Então a gente vai falando. Um mundo onde não dá direitos iguais às pessoas, será que é um mundo tão avançado assim? Não é. Então a gente tem essa mania, né? De achar que por ser um país desenvolvido tecnologicamente, ele é um mundo superior. Mas a gente percebe que não é quando a gente vê esse tipo de coisa. Porque lá só deram voto à mulher em 71. Porque não achavam que a mulher tinha capacidade de fazer escolhas. Escolher aqueles que vão administrar o seu país. Enquanto outros países, na década de 30, como no Brasil, em fevereiro de 32, foi dado esse reconhecimento à mulher. Então, não é a tecnologia que diz que o mundo é superior ou inferior. É a condição moral daquela população. E aqui ele disse que a Ana leu. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que para a gente muitas vezes parece uma coisa ruim, é apenas um meio para você chegar a uma transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre, tudo se desagrega para renascer. Então não tem aniquilamento. E aqui no item 19 ele continua. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, todos os seres vivos progridem moralmente. É da lei. Ninguém vai ficar estacionário eternamente. Progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessante, progressiva. Não foi assim o planeta Terra?
era uma bola de fogo, depois ela esfriou. Rose, Oi. no ano 2000, quando começou, no caso, foi no ano 2000 que eu comprei um computador, né? E na casa espírita que eu trabalhava, aí também já entrou o computador. Aí eu não sabia mexer no computador. Aí eu fiquei pensando, caramba, eu vou chegar lá no plano espiritual, como é que eu vou, né, mexer com o computador? E lá está mais evoluído do que aqui. Se eu não estou sabendo mexer aqui, imagine quando eu chegar do outro lado. A problemática que é, né? Você vê, hoje estamos aqui, né? Eu estou aqui no celular, quer dizer, é um progresso, né? Agora, a gente tem que fazer ter boa vontade, porque eu vejo pessoas que não querem, se negam, se recusam, né? Eu tenho irmãs mais novas do que eu, e eu faço mais coisa nas redes sociais, né? Navego, né, na internet, estou aqui falando com você, coisas que elas não conseguem fazer ainda. E são 10 anos mais novas do que eu. Então, também tem a ver com a boa vontade do espírito de querer. Porque, não, e outra coisa, no meu caso, não foi só eu querer. Fui praticamente forçada, né? Porque chega uma hora que você é obrigado, ou você entra na onda, vamos dizer assim, ou então você vai ficar Vai ser de atropelado. ladinho. Vai ser atropelada pelo progresso, né? Olha só, pessoal, eu vou fazer um comentário rápido para a gente poder avançar. Eu conheço uma pessoa que se recusa a ir no caixa eletrônico, só aceita ir na fila do caixa. Não, não adianta. Olha aí. Prefere ficar horas e horas ali em pé na fila do que submeter a fila do que ir no caixa eletrônico. Olha só que situação. Aí vai chegar um dia que o banco, porque já está acontecendo isso, né? O número de funcionários dos bancos vem sendo reduzido. Vai ter uma hora que não vai ter mais atendimento assim, físico, vai ser só o virtual. E aí, como é que vai ficar? E aí, como vai ficar? Não é? Já está praticamente assim. A pessoa só vai ao banco para conversar com um gerente, com alguém, em último caso. A maioria, caixa eletrônico vai resolvendo tudo. Até pelos aplicativos também. Você vai resolvendo as coisas. Então vai ter uma hora que a coisa vai estreitando. Aí é o detalhe. Se tudo vai pelo amor, vai pela dor. Vai ter que ir pela dor, né? Então ele diz aqui: quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Vamos lá para o último parágrafo. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao em que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto, a um grau mais elevado. Ele é a chegada a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório, é o caso do nosso planeta, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele vai imperar a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Vamos dar uma olhadinha aí na Gênese, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Hoje não é o capítulo 14. Porque o capítulo 14, né? Márcia, você tem a Gênesis aí? Eu mandei para você. Deu para você abrir aí? Lê para a gente o capítulo 11, item 43. Aí Ana Brito, Maria Inês,
vai ler o 44, e quem mais não leu aí, tinha uma pessoa aí saiu, eu não sei. E o Alberto fecha com 45, para a gente encerrar o estudo. Vamos lá. Márcia, o 43, Maria Inês, o 44, e o Alberto, 45. Márcia, você... capítulo 11, tá? Gênese espiritual, item 43. É a doutrina dos anjos decaídos, né? Não, Gênese espiritual, capítulo 11. Ai, meu pai. O 43 para mim está: os mundos progridem fisicamente. Diz assim, ó, o 42, a palavra anjo. No 43, até que os espíritos tenham atingido certo grau de perfeição. Não é assim que começa, gente? É que o meu é bem antigo. É porque... Lê aí, Márcia, vai lendo 43. Os mundos progridem fisicamente. Márcia, você está lendo aquela que eu te mandei? Não, eu estou lendo no livro. Ah, não, então é diferente, é diferente. Alberto, faz assim, você lê a 43. É que essa Gênese aí é diferente. Lê você a 43, eu leio a 44, 45. Porque essa Gênese aqui é que é a Gênese correta, gente. E eu mandei para vocês em PDF. Ela, Foi, tá? eu não abri, Rose. Oi? Eu não abri porque eu comprei o livro. Ah, mas você não comprei o livro usado, não é esse. Essa é que tem problemas. Lê para a gente aí, Alberta, 43. Daqui a pouco, Márcia, Presta atenção. Depois a Márcia vai tentar ler a 44 para ver se é igual. Lê aí a 43, Alberto. Até que os espíritos tenham atingido certo grau de perfeição, estão sujeitos a falir, seja no estado de erraticidade, seja de encarnação. Falir é infringir a lei de Deus, que está inscrita no coração de todos os homens, a fim de que não tenham necessidade da revelação para conhecer seus deveres. O espírito só a compreende gradualmente e à medida que sua inteligência se desenvolve. Quem infringe essa lei por ignorância e falta de experiência, a qual só vem com o tempo, apenas incorre em uma responsabilidade relativa. Mas aquele cuja inteligência está desenvolvida, que, tendo todos os meios de se esclarecer, desrespeita a lei voluntariamente e pratica o mal com conhecimento de causa, incorre em uma revolta, uma rebelião contra o autor da lei, então, ele diz, que é Deus, né? Até que os espíritos tenham atingido certo grau de perfeição, porque nós somos perfectíveis, estão sujeitos a falir, seja aqui no plano físico ou no plano espiritual. E falir é infringir a lei de Deus, que está escrita no nosso coração, né? E nós só vamos compreendendo a lei do Senhor devagar, né? À medida que a nossa inteligência vai se desenvolvendo. Então, quem infringe a lei de Deus por ignorância, quer dizer, porque não conhece ainda a lei, por falta de experiência, e essa experiência só vem com o tempo, ele tem uma responsabilidade relativa. Mas aquele que tem a inteligência já desenvolvida, que tem todos os meios para se esclarecer e desrespeita a lei voluntariamente e pratica o mal, sabendo que aquilo é um mal, ele incorre em uma revolta, em um erro muito mais grave. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, a diferença daquele que erra porque não conhece e aquele que erra porque quer, apesar de saber o que tem, o que é certo fazer. Márcia, lê aí pra gente. Ô, Rose,
Antes de só uma questão, que eu não sei se tem relevância essa minha dúvida. Quando ele diz aí que as leis de Deus estão no coração, e a gente sempre diz que está na consciência. Isso aí Consciência, porque a é gente termo, né? é um termo, né? Porque coração é um órgão. Quando ele diz coração, está na alma, né? Na nossa alma profunda, no nosso íntimo. Pode dizer assim, no nosso íntimo, na nossa consciência, né? É um termo. Ah, sim. Fala aí, Márcia, o 44, para ver se está igual ao nosso. É porque Eu estou procurando aqui no PDF, Rose. no PDF, vê aí, capítulo 11, 44. Vou te dar aí um minutinho para você procurar aí. Estou na geração espontânea. É Escala... capítulo 11, Gênese espiritual. Deve ser o próximo. Capítulo 11. Achei. 44. 44? Isso. Pode estar um pouquinho diferente, mas não vai ser muito, não. Vamos lá. Espera aí. Estou chegando lá. E a Inês, vamos ver se o 45 dela está igual. Eita, lasqueira. Igual. 44. Márcia, vamos lá. Calma aí. Os mundos progridem. É isso? Perfeito, perfeito. Tá certo. Oba! Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. A bondade aí está em razão da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem é o resultado do avanço moral dos espíritos. O progresso intelectual não é suficiente, já que, com a inteligência, podem fazer o mal. Tão logo um mundo chegue a um ser de seus períodos de transformação, que o deva fazer subir na hierarquia, as mutações se operam em sua população encarnada e desencarnada. É então que tem lugar as grandes emigrações e imigrações. Aquilo que, malgrado sua inteligência e seu saber, preserva-se no mal, em que sua revolta contra Deus e suas leis será daí para frente mais um entrave para o progresso moral ulterior, uma causa permanente de dificuldades para o repouso e a sorte dos bons. É por causa disso que são enviados para os mundos menos adiantados. Lá, eles aplicarão sua inteligência e a intuição dos seus conhecimentos adquiridos do progresso daqueles entre os quais são chamados a viver, ao mesmo tempo que espiarão em uma série de experiências penosas e por um duro trabalho suas faltas passadas e seu endurecimento voluntário. Quem serão eles entre esse bando novo para eles, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos pecadores envoltos em expiação? A terra de onde foram expulsos não será para eles um paraíso perdido? Não seria para eles um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato onde vão se encontrar, relegados durante milhares de séculos, até o dia que terão o mérito da libertação? A vaga lembrança intuitiva que conservam em si é para eles como uma miragem distante que os chama aquilo que perderam por sua falta. É uma palavrinha ou outra que é diferente, mas o conceito do texto é esse. Esse PDF que eu mandei para vocês da Gênesis
é que é o correto, tá? Tá bom. A diferença de uma palavrinha ou outra para o nosso, mas o sentido do texto é perfeito. Lê para a gente o 45, Inês, para a gente ver se está igual. Está semelhante, mas ao mesmo tempo que os maus partes do mundo que habitavam são substituídos por espíritos melhores, vindos seja da erraticidade deste mesmo mundo, seja de um mundo menos adiantado que eles tiveram o mérito de deixar, e para os quais sua nova morada é uma recompensa. Com a população espiritual sendo assim renovada e purgada dos seus piores elementos, ao final de algum tempo, o estado moral do mundo se encontra melhorado. Essas mudanças, às vezes, são parciais, isto é, limitadas a um povo, a uma raça. Outras são gerais, quando chega o período de renovação para o globo. Então, gente, é tão simples, né? É sempre a gente buscar melhorar. Porque melhora individualmente e melhora a coletividade. Agora, vamos encerrar a leitura no último parágrafo agora, da parábola da semente, para a gente terminar a nossa aula. A revelação é um influxo divino. Eu estou aqui na parábola da semente, o último parágrafo. Vamos lá. A revelação é um influxo divino que ergue e movimenta todos os seres, que os eleva aos cismos da espiritualidade. O reino de Deus, substituído até há pouco pelo reino do mundo, já está dando frutos de amor. Então, esse reino do mundo já está começando a dar frutos de amor, tá? Aí ele diz, e de verdade, que permanecerão para sempre e transformarão o nosso planeta de um inferno iante, quer dizer, um inferno muito difícil, em instância feliz, onde as almas encontrarão os elementos de progresso para a sua ascensão à felicidade eterna. Então, do ponto de vista da colheita, o progresso coletivo está começando a se fazer, ainda um pouco lento, mas ele vai acelerar à medida que nós, como disse a Aninha aqui, buscarmos nos melhorarmos. A Aninha e a Ana Constantino também falando, nos melhorar individualmente. Porque não é o planetinha, né, as montanhas que vão se melhorar. Melhorando cada homem, a humanidade melhora. E aí o planeta progride. Porque é a população do planeta que progride. E aí vem tudo progredindo, porque aí não vai ter mais desmatamento, o ar vai ficar maravilhoso, não vai ter mais poluição das águas, os peixes não vão morrer, não vai ter mais queimadas, o ar vai ficar puríssimo. Então, não vai ter mais tantos insetos e bactérias e vírus. Então, nesse sentido, o planeta material vai evoluir. Mas tudo começa onde? No homem. No homem. No espírito imortal. Pode falar, Ana Constantino. E aí a gente vai fechar. Você falando, né, que não vai ter poluição na água, né? E daí eu ia complementar. Não vai ter aquelas vovozinhas tratando dos pombos, porque os pombos vão estar na mata comendo Essa os semana insetos, né? Para poder ter o equilíbrio, né? Pessoal jogando milho na praça, aí vem aqueles pombos que a gente sabe. Comida para ratazana, os pombos. Falou que pombo tem que comer milho picado. Não é? Aí o alimento dele é inseto. É como de todos os pássaros. Aí você atrai o pombo para a praça, suja tudo, transmite doença.
Porque o homem... Teve um tempo que saiu no jornal uma nuvem de gafanhoto, né? Estava até preocupado dela vir para o Brasil, né? A nuvem de gafanhoto. Da Argentina. O pessoal dá milho para o pombo porque acha que Deus não sabe alimentar os pombos direito. Então, Deus não dá comida para os pombos, eu vou dar. Olha a situação, não é? Então, a gente tem que entender essas coisas. Deixa que a natureza segue o curso dela. Ela não errou até hoje. Por que você acha que tem que ir lá fazer, botar um parafuso a mais? Deus não sabe fazer as coisas, mas você decide fazer. E aí acontece o que acontece. Então, gente, a ideia é essa. Evolução individual leva à evolução do coletivo e vai levar à evolução do planeta. Mas tudo começa dentro de cada um de nós, não é mesmo? Então, gente, vamos encerrando a nossa aula, como eu já falei para vocês, o estudo do nosso lar agora vai ser feito lá na nossa página. Eu preparo a aula e publico lá. Quem quiser continuar estudando nosso lar, vai lá na nossa página, vai encontrar a aula na sequência dos capítulos direitinho, tá bom? Ninguém vai perder. E qualquer dúvida, quando você estudar o nosso lar, você manda uma mensagem para mim, Rose. Eu assisti a aula e tive dúvida nisso. E aí a gente procura esclarecer. Mas o curso do nosso lar não parou. Ele vai continuar. Só não vai ter essa exposição aqui. Mas vai estar lá na nossa página que vocês devem visitar, gente. Visitem, curtam, bota lá o curtido, o likezinho dele, lá para, né, a página crescer. E temos também a nossa página no Facebook. É Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis. Vão lá no Face, procurem pelo nome da nossa sociedade e vejam as mensagens, curtam, tá legal? Para que a gente tenha uma boa propagação. Então, vamos encerrar aqui o nosso estudo e eu vou pedir para a Márcia fazer a nossa prece de encerramento. Márcia, você pode fazer, por favor? Eu não sei se a Márcia está aí. Eu faço, Rose. Você faz? Então faz aí para a gente. Elevando os pensamentos ao Pai Celeste, agradecendo a Deus pela oportunidade desse estudo tão necessário para o nosso crescimento espiritual, para o nosso progredir como espírito, que possamos verdadeiramente buscarmos os ensinamentos do Cristo para que possamos evoluir, para que possamos crescer interiormente e que possamos edificar o reino dos céus em nosso íntimo. Que possamos aproveitar esta encarnação dada por Deus, esta reencarnação dada por Deus, para progredirmos moralmente, para crescermos como espírito, para podermos sermos úteis aos nossos semelhantes e que possamos, nós, através desta doutrina, que trabalhamos com a comunicabilidade dos espíritos, possamos servir também os nossos irmãos na espiritualidade e possamos dar de nós o melhor para que possamos ter um mundo que evolua para a regeneração e que estejamos preparados para os novos tempos e que possamos estar atentos ao nosso crescimento necessário para que possamos contribuir para o progresso e a evolução do planeta. Agradecidos estamos a essa espiritualidade que nos assiste pelas inspirações e que estejamos, no final desta prece, voltado a Deus e agradecidos, e que estejamos com Deus e com Cristo hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos. Amanhã estaremos de volta às 16h15 para o estudo das epístolas de Paulo, tá bom? Estamos concluindo a epístola aos Efésios. Um beijo para todos vocês. Até amanhã. Com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Abraço, amiga Regina. Obrigado.